Oi! Seja bem-vindo ao Pode Gostar, um podcast sobre literatura nacional. O meu nome é Jardel Guimarães, eu sou bacharel em Psicologia e estudante de Letras Português. No episódio de hoje, vamos receber a Vitória para um bate-papo sobre a sua pesquisa, Cumbi Virá Novamente, sequência didática com histórias em quadrinhos para o ensino de literatura afro-brasileira. Então, pega um café, ou um chá, ou o que preferir, e vem gostar de literatura brasileira. Quando falamos de literatura brasileira, já imaginamos automaticamente livros. Sejam eles de contos, sejam eles romances, sejam eles de poesia, né? Mas você sabia que histórias em quadrinhos também são literatura e que elas podem abranger diversos assuntos super importantes? Então, é para falar sobre isso que hoje vamos receber a Vitória Oliveira da Cruz, que no seu trabalho de conclusão de curso em letras, fez uma pesquisa super interessante que culminou numa proposta didática para o ensino de literatura afro-brasileira nas escolas. Devido à pandemia, a gente fez o bate-papo através de uma plataforma de videochamadas. Então o áudio vai estar um pouquinho diferente, além de ter alguns doguinhos ao fundo querendo participar do bate-papo. Tudo certo? Então vamos lá! Olá, Vitória, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por participar, aceitar do podcast Pode Gostar. Eu espero que a gente tenha um tempo muito legal aqui juntos e que você possa falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Oi, Jardel, boa noite. Obrigada a você pelo convite. Aceitei com muito prazer, porque adoro falar sobre isso. E gosto muito do seu trabalho, então... Ai, que legal. Vamos lá, então. Então, como eu já falei com vocês, agorinha, a Vitória fez um trabalho de conclusão de curso que envolveu uma pesquisa, né, com HQ, que é de um autor brasileiro e que fala sobre temáticas racistas. Então, como a gente já veio conversando um pouquinho, né, nos outros episódios, eu também trouxe essa temática, mas agora eu quero saber um pouquinho da Vitória, de onde que surgiu essa ideia de fazer essa pesquisa. Então, a ideia da pesquisa surgiu em 2018, quando eu fui aluna bolsista da iniciação científica com a professora Daviane, e nós pesquisamos então a graphic novel Angola Janga, que também é do mesmo autor de Cumbi, né, a graphic novel que eu trabalho na minha pesquisa. E aí lá em 2018 a gente fez uma pesquisa intitulada A Construção de um Outro Palmares, em que nós fazemos uma análise crítica de Angola Janga, né, da HQ. E em 2019 nós demos continuidade à pesquisa, só que aí eu incluí outra HQ, outra história em quadrinhos chamada Cumbi, né, que é a que eu trato na pesquisa, no TCC. Uhum. Só que dessa vez a gente focou mais na representação da figura feminina negra nas graphic novels. Então eu achei que foi muito... Eu decidi então incluir as histórias em quadrinhos como objeto do meu TCC, porque eu acho que esse gênero, essa forma de arte, ela é excepcional e eu gostaria muito que ela fosse mais presente na sala de aula. Então o intuito surgiu disso, né? Então foi um período de pesquisas que fez com que eu chegasse até esse momento e falasse, eu acho mais coerente eu tratar de algo que eu já havia tratando durante as pesquisas e tal. Daí que surgiu a ideia. Muito legal mesmo. E o mais legal é de perceber, assim, que tem um ponto de vista que a gente não costuma ver, que é o ponto de vista de que a HQ é gênero textual e que ela é literatura, né? Ela também é literatura, então também pode ser trabalhada na sala de aula, né? Muito interessante isso. E então agora fala um pouquinho, assim, do que se trata essa pesquisa exatamente, assim. Então, de forma bem geral, né, o principal intuito da pesquisa foi apresentar uma proposta de sequência didática
que conseguisse, que desse conta de inserir Cumbi, que é a HQ que eu trabalho, no ensino de literatura afro-brasileira, porque ela é apesar de ser um texto literário, enfim, ela é específica de uma ramificação, né, da literatura afro-brasileira. Uhum. Então, no início eu faço uma retomada e eu proponho uma discussão sobre os livros didáticos que representaram a população negra sob um viés muito estereotipado e bastante discriminatório. E aí depois disso eu falo sobre como as HQs conquistaram a legitimação, porque foi bastante difícil, bastante penoso, porque houve um tipo de censura contra as histórias em quadrinhos e tudo mais. Então, como aconteceu essa ascensão social e uma ascensão acadêmica também desse tipo de gênero, né? Desse tipo de texto. E depois eu faço uma análise das principais temáticas existentes em Cumbi e também da construção gráfica, porque a gente trabalha com histórias em quadrinhos, né? Então preciso falar sobre a questão pictórica desse objeto. E aí eu tento montar, então, uma proposta de sequência didática para ser colocada na sala de aula, para que é meio que um plano de aula, né? Para que a professora ou o professor consiga incluir, então, em uma, duas, três aulas, Cumbi, a HQ Cumbi, dentro dessa temática de história de escravidão no Brasil e da literatura afro-brasileira. Então, basicamente por aí. Eu achei muito legal, porque além de você trazer todos os dados, você ainda traz uma proposta também, né? Então você faz essa proposta da sequência didática, que são planos de aula para aulas em sequência, né? E eu achei isso muito legal, porque na maioria das vezes, nas nossas pesquisas, a gente fica no levantamento de dados. Mas uma proposta de algo assim prático, eu acho bem legal também. E aí você falou assim, Cumbi. Conta um pouquinho sobre o que é essa história de Cumbi. Que é Cumbi, né? O que é? Onde vive? Com quem fala? Bem, Cumbi é uma história em quadrinhos que a gente chama de graphic novel com uma apelação mais acadêmica, né? Uma forma mais acadêmica de falar. Mas ela é uma coletânea de contos gráficos. Então é como se fossem contos comuns, né? Que a gente está acostumado, só que com imagens, com figuras. Entendi. E aí, então, ela tem 4 contos que são histórias distintas. Esses 4 contos têm os seus próprios personagens, seus próprios protagonistas. São histórias distintas, mas todos os contos estão situados no mesmo contexto, que é o Brasil escravista, o Brasil colônia. Então, cada conto explora a vivência da população negra, a vivência de escravizados dentro desse Brasil colônia, né? E aí, então, Cumbi foi publicado em 2014, então ela já é um pouco mais antiguinha, assim, né? Entre aspas, apesar de ser literatura contemporânea. E ela já foi muito premiada. É uma HQ que está bastante em evidência em questão de prêmios, etc. Em 2018, ela ganhou o prêmio Eisner, que é tipo o Oscar dos quadrinhos, né? Um prêmio internacional, e ela ganhou em uma categoria. E também ganhou o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante, né, da literatura brasileira. Então não é pouca coisa. Não, com certeza. E além certeza. disso, ela foi publicada em diversos países, como Estados Unidos, Portugal, França, na Austrália. E também foi inserida em escolas em Portugal, o que é bastante interessante, e casou bem com o que eu faço na pesquisa, né? E outros prêmios também. Então ela é bastante premiada e ela é bem conhecida fora do Brasil, o que é muito interessante. Eu acho que a gente perde um pouco de contato, porque, igual você falou, a HQ não é um tipo de texto, né, que ela é muito presente na sala de aula, na escola e tudo mais, até mesmo na faculdade, né? E aí eu proponho um discurso sobre isso, um discurso de como ela é importante, sim, né? Como essa forma artística é muito importante. Não, e além de ser, assim,
um tipo de formato que é muito importante, a própria história da HQ também é muito importante, né? Porque ela fala muito sobre o nosso passado, eu já falei sobre colonialismo aqui no Uhum. podcast, então a gente vê que esse tema ele está surgindo cada vez mais, né? E então, assim, um tema tão importante e tão atual, né? Por que não levar isso para a escola, né? E aí, a minha próxima pergunta é nesse sentido, assim, por que que é tão importante trazer HQs para dentro da sala de aula, sabe? Por que que os professores poderiam trabalhar com esse tipo de formato? Primeiro que a gente precisa pensar que a leitura no nosso país ela é um pouco precária, né? A gente tem, então, uma frequência de pessoas que leem um pouco menor. E isso é muito visível na sala de aula, né? Nas escolas. Sim. Uhum. Independente de escolas públicas ou privadas, isso acontece em ambas. Então, histórias em quadrinhos, elas não são necessariamente, na verdade, elas não são apenas, né, não são histórias focadas em público infantil ou com temáticas infantis, muito pelo contrário. É um tipo de texto que possibilita qualquer temática, né? Uma possibilidade de temática absurda, assim como a literatura, dá para você escrever e falar sobre qualquer coisa. Né? Então, a importância de trazer esse tipo de gênero, vou falar gênero, né? Primeiramente que é um texto muito mais atraente para os alunos e para as alunas, porque tem figuras. Né? Então, Cumbi, por exemplo, tem bastante diálogos. Há HQs que tem mais diálogos, como Maus, né? Aquela HQ que fala sobre os ratos e os gatos. Você já ouviu? Já viu Nunca por ouvi aí? falar. Uh-uh. É uma HQ que representa a Segunda Guerra Mundial, né? O sistema nazista. Então, os Caraca. gatos, acho que os gatos são os nazistas, os alemães, e os ratos, os judeus. Uhum. E aí é bastante legal, né? Aí tem muito, muito diálogo, muito texto escrito. Só que Kombi não. Kombi tem alguns diálogos sim, mas é mais focado nessa apelação gráfica mesmo, né? Mais pictórica. E aí isso atrai mais, porque você bate o olho, não que a HQ seja uma leitura para fazer de forma rápida, isso é uma ideia bastante errônea. Mas você bate o olho e te chama a atenção muito mais rápido do que Sim. você parar para ler um parágrafo e tudo mais. Né? Então, a presença das histórias em quadrinhos na sala de aula, elas são importantes não para substituir os textos clássicos da literatura brasileira, né? Textos canônicos, melhor dizendo, ou propor só adaptações dessas histórias em quadrinhos. Então eu acho difícil Machado de Assis, então vou pegar um quadrinho para ser uma adaptação desse texto. Não só, ela não deve ser usada só para esse tipo de emprego, né? Só para uma adaptação. Não, a gente Uhum. pode apresentar as histórias em quadrinhos como uma forma de texto de texto literário, né, completamente autônoma e com uma possibilidade temática muito grande. E que se encaixa, então, nas escolas, porque é uma forma de arte muito completa, que aborda diversos temas e que ela é bastante chamativa, né? Então, principalmente quando você tem um traço muito bem feito, uma cena muito bem graficamente construída, chama muita atenção e te prende bastante, né? Então, há histórias em quadrinhos que se encaixam na literatura brasileira contemporânea, com temas contemporâneos. Não precisa só colocá-las como adaptações, né, dos Uhum. textos canônicos. E a BNCC, ela prevê o uso, né, das histórias em quadrinhos, então meio que por lei a gente Não, precisa usar, né? não tem nada de errado, né, com trazer HQ. Exato. Aham. Às vezes os professores na prática ficam com medo de sair muito da curva, né? Porque é livro, livro, poema, poema, mas também tem outras coisas que estão previstas assim por lei. Sim, tem. E achei muito interessante isso que você falou, assim, dessa coisa da HQ tá ligada com uma história infantil, né? Porque a gente é muito acostumado, Turma da Mônica, né? Ou então HQs de heróis, da Sim, sim, Marvel, sim. né? Ou então do Batman, do Superman, que são da DC. E aí a gente não imagina que existe todo esse outro universo, né? De HQs que são mais é,
que trazem Adultas, essas sérias, hein? né, que trazem essas temáticas também tão importantes, né? Sim. E então, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre quem é o autor de Cumbi e que você indicasse um outro trabalho dele, porque eu sei que você já trabalhou com ele, que você indicasse uma outra obra, então, porque aqui no podcast, toda vez, no final do episódio, eu deixo uma indicação. Então, Uhum. deixa agora é a sua vez, deixa aí uma indicação pra gente. Tá certo. Bem, o autor, na verdade, né, é o Marcelo de Salé. Ele é um professor, ilustrador e quadrinista paulista. Então, ele começou a formação dele estudando design gráfico, ele é graduado em artes plásticas e mestre em história da arte pela Universidade de São Paulo, né? Famigerada. Nossa Senhora. Então, ele tem ali, né? Ele é bom no que faz. Tem uma HQ dele que ele demorou anos para fazer, acho que foram 11 anos. Caraca. Porque pensa, né? Ele fala sobre sistema escravista, ele fala sobre Brasil colônia, Brasil império também. Então ele precisou fazer pesquisa historiográfica para, por mais que seja ficção, ele mescla, né, ficção com textos históricos mesmo. Então é uma pesquisa muito grande. Então ele é bem formado para isso, né? E ele é um artista. Então, de forma geral, ele é um autor negro. Então isso é por isso que é importante nós classificarmos essa literatura como literatura afro-brasileira, por conta desse discurso negro, né? Mas por conta das temáticas também. E ele fala, principalmente nas HQs dele, acredito que em todas, ele lançou uma agora recentemente, sobre a vivência da população negra. E aí essa vivência da população negra vai ser em um contexto de Brasil escravista, Brasil colônia, como num contexto contemporâneo, né? Então com personagens que vivem nas grandes periferias brasileiras. Então ele tem esse intuito de corte temático, né? Bem específico. E eu acho que ele acerta muito no que ele faz. Você lê qualquer, assim, cena, trecho, né? Um pouquinho mais aprofundado, e você consegue entender o que o autor quer te passar. E isso te muda muito rápido. O primeiro contato que eu tive com a leitura da HQ que eu vou sugerir aqui para o pessoal, o primeiro contato que eu tive, eu já fiquei, nossa, que coisa incrível, mas que trabalho bem feito, sabe? E aí, então, eu deixo aí como indicação, né? Indicação, sugestão. Indicação, sugestão. Primeiro que é óbvio que esses textos são um pouquinho mais caros, porque é história em quadrinhos, então a gente tem uma impressão mais cara, né, por conta dos desenhos, etc. Então acaba que fica mais caro o produto final. Mas então, além de Cumbi, que é uma coletânea de contos, eu indico Angola Janga, que é uma graphic novel, é como se fosse um romance gráfico, né? Um romance gráfico, uma história mais extensa, um texto maior. O romance Angola Janga traz Zumbi de Palmares, por exemplo. Legal. Gangazumba também. Então, Zumbi é incrível. Ele é muito incrível aqui como personagem. E é muito presente personagens femininas, e femininas que elas são guerreiras, né? Entendi. Estão ali como protagonistas também, isso é bastante importante. E uma pegada mais contemporânea, mais diferente, que é outra HQ dele, né? Que ele, enfim, escreve só HQ mesmo, chama Encruzilhada. Encruzilhada, ela é um pouquinho mais recente. Só que a Encruzilhada vai falar sobre a periferia, né? Então, pessoas aqui existentes população negra na periferia aqui do Brasil e tudo mais. Então, eu deixo essas 3, né? Porque Cumbi também conta. Com certeza. 3 referências, porque é muito bom, é muito legal, sabe? Assim, ela te dá uns tapas na cara, né? Porque fala sobre um período do Brasil muito difícil. Mas com personagens mais... Ele fala de um agenciamento negro, né? Então, por mais que você tenha esse contexto de Brasil escravista, você tem uma vivência negra, você tem personagens que não são estereotipados,
qualquer Aham. coisa do tipo, você tem uma arte antirracista, né? Que eu acho que esse é o ponto. Então, ela é de interesse nacional, interesse em comum, sabe? Não Com tem ninguém que não certeza. goste. Ela é muito importante. Verdade. Então é isso, Vitória. Eu agradeço muito por você ter vindo aqui mais uma vez. E desejo todo sucesso para você aí na sua vida acadêmica e profissional. E que essa pesquisa aí ainda gere bons frutos para você. Muito obrigada. Obrigada por ter me chamado, né? De novo. Foi um prazer participar. Claro, o Muito prazer obrigada. foi todo meu. Até mais. Até. E aí, gostaram de saber um pouquinho sobre a pesquisa da Vitória? Quem quiser saber mais, pode entrar em contato com ela pelo e-mail cruzvitoria.ellen com 2 L's, @gmail.com. Bem, é isso. Estamos chegando ao final. Espero que você tenha gostado de ouvir, continue acompanhando e não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem você acha que vai se interessar. Até a próxima. Tchau!